Muito bem, irmãos. Tudo na vida depende da nossa paixão, não é? Tudo na vida. Você que está aqui hoje, eu falo isso com respeito, seu coração está de uma dessas três maneiras que eu vou dizer. Ele está totalmente frio. Isso aqui para você tem pouquíssimo significado. Pouquíssimo significado. Por que razão nós vamos explorar daqui a pouco, mas eu tenho certeza, não estou julgando, estou olhando vocês e falando aquele, esse, aquele, não. Porque toda constituição, todo ajuntamento, todo grupo, como esse nosso, tem esse tipo de pessoa. Você veio quase que por força dos meninos que eu falei, o pai e a mãe gritou em casa, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, você veio. Talvez você veio por causa da sua esposa, ou a esposa veio por causa do marido. Ô, meu bem, bora para a igreja, não quero, não, mas vamos lá. Talvez você veio por força de qualquer circunstância, até do hábito. Porque o nosso hábito nos faz realizar coisas que nós nem sequer pensamos mais. Eu já contei para vocês aqui que uma das pesquisas sobre hábito mais forte dos Estados Unidos foi realizada aqui em Cambridge, pela Harvard, com um senhor daqui da cidade de Cambridge. E esse relatório está naquele livro que, traduzido para o português, chamou A Força do Hábito, ou O Poder do Hábito, alguma coisa assim, um livro grosso, onde esse homem com uma demência severa, na casa dele, os estudiosos perguntavam para ele, quem que é essa mulher? Não sei. Quem é o senhor? Não sei. Que lugar é esse? Não tenho ideia. Aí eles pegavam aquele homem que trabalhou em uma fábrica por 35 anos, e ele fazia um trajeto a pé para a casa dele. Eles colocavam esse homem no carro, davam voltas pela cidade de Cambridge, aqui, nossa cidade vizinha, paravam em um determinado lugar com ele, perto da fábrica, falava para ele sair do carro e falava para ele, volta para casa. Ele fazia o trajeto perfeito. Chegava em casa, tirava a botina do trabalho, colocava no lugar que ele colocava, aquele lugar de sapatos que a gente geralmente tira antes de entrar em casa, colocava, entrava, pegava o controle remoto da televisão, ligava no canal que ele sempre assistia e sentava no sofá. Os estudiosos chegavam e falavam assim, onde é que o senhor está? Não sei. Quem que é aquela mulher? Que era a esposa dele, de 40 e tantos anos? Não sei. Que lugar é esse aqui? Não sei. O hábito, eles começaram a estudar isso, está naquele livro, você pode ler, que o hábito faz a gente fazer coisas que não tem mais necessariamente o significado do momento. Por exemplo, meu caminho de casa para cá é constante. Às vezes eu já saí para ir em outro lugar, de repente eu me vejo indo para a igreja. E aí eu penso que eu estou meio doido, mas não é o hábito. Então, talvez você está aqui por isso, totalmente sem paixão, sem brilho, sem alegria. Tá? Então, nós temos um outro grupo, que eles estão nesse processo de chegar aqui. Tem um pouco de significado, mas não tanto. E nós temos um terceiro grupo, que é aquele grupo que está apaixonado pelo que faz. O ponto é, paixão é a força que movimenta a vida. Nada tem mais força do que a paixão. E eu não estou falando essa paixão no sentido que nós interpretamos, que é aquele sentido quase que alucinado, desprovido de nenhum sentido, quando a gente fica apaixonado, por exemplo, por uma menina ou por um rapaz, ou quando a gente está em busca de algo que é muito importante para nós. Não, estou dizendo paixão como força motivadora. Toda poesia foi por trás de uma paixão. Toda música por trás de uma paixão. Você vê a pessoa cantar, você vê uma dupla, um cantor cantar uma música totalmente apaixonada, você às vezes não entende que quem escreveu aquela música estava tentando mostrar todo o amor, todo sentimento de carência, de desejo, de necessidade pelo outro. É a paixão que motiva um arquiteto a desenhar um prédio como esse, a paixão pelo trabalho dele. São os detalhes. É a paixão que motiva você a servir, é a paixão que me motiva a ser pastor, é a paixão que motiva um músico a se dedicar. Mas essa paixão pode, e na minha experiência, lidando com pessoas, ela morre em muitas áreas da vida.
ela esfria e ela entra num processo que vai morrer. Então tem uma pergunta que nós precisamos fazer hoje: o que é que mata a paixão na nossa vida? Eu queria ler um texto com você, para você poder entender o que eu vou ensinar daqui a pouco. Lá em Marcos, no capítulo de número 12, uma pessoa chegou para Jesus, vocês conhecem o texto, fez uma pergunta para Jesus. E no texto de Marcos, capítulo 12, eu vou ler o versículo 30 e 31, nós encontramos o seguinte: a resposta de Jesus para aquela pessoa foi essa. Porque a pergunta foi: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O que eu devo fazer? Vamos traduzir na nossa linguagem. O que eu devo fazer para que essa vida faça sentido? Porque, irmãos, presta bem atenção. Se nós vivermos para cumprir uma quantidade de anos nessa terra, seja fazendo o quê? E nós morremos, o apóstolo Paulo já nos antecipou e disse: vocês são a mais infeliz de todas as criaturas. Quem vive pelo viver, esperando o dia da morte, já morreu e apenas não foi descido ainda à sepultura. Então o Senhor Jesus diz assim para aquele homem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Observem essas palavras: de todo, de toda, de todo. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu digo, não há mandamento maior do que esse. Então nós podemos resumir o que Jesus Cristo disse em uma frase assim: ame a Deus e ame as pessoas. Só que o próximo não é o que vem depois. O próximo é o que está ao seu lado. Então quem é o meu próximo? Meu próximo são as pessoas com quem eu convivo, as pessoas por quem Jesus morreu, as pessoas do meu ciclo de alcance. Esse é o meu próximo. O meu próximo não é o que vem depois de mim. Então amar a Deus e amar as pessoas só é possível quando o nosso coração está repleto de paixão por Deus e paixão pelo bem dos outros, paixão pela justiça que alcance a todos, paixão pela habilidade do ser humano viver na sua plenitude. Então tudo que nós fazemos é motivado pela paixão. Se você não tiver, a sua vida não faz mais sentido. Então o que pode matar a nossa paixão? Quais são esses matadores de paixão? E eu separei 5, de acordo com o nosso tempo. Eu vejo quantos dá para eu ensinar para vocês. O primeiro deles é que todas as vezes que nós temos um propósito incerto, a nossa paixão começa a morrer. E eu explico o que eu digo por propósito. Você sabe a razão pela qual você vive? Por exemplo, eu tenho um propósito, eu tenho certeza que nesse momento da minha vida, nestes anos que eu vivo, o meu propósito é ser pastor de uma comunidade de fé. Eu sei que o meu propósito é ser esposo da Ana. Eu sei que o meu propósito é ser pai do Pedro e da Sara. Eu sei para quê e por que eu vivo. E a certeza e a convicção de que eu faço exatamente o que eu deveria estar fazendo nestas áreas e outras, é o que me impulsiona todos os dias quando eu piso no chão ao levantar-me e quando eu ponho a cabeça no travesseiro ao deitar-me à noite. É isso que me dá significado, é isso que me dá razão de enfrentar as dificuldades. É isso que me faz não desistir, porque eu estou absolutamente certo. Eu estou me usando como exemplo, não com arrogância ou prepotência. Eu poderia usar vocês. Quando você tem essa clareza do seu propósito, a sua vida passa pelas tempestades, pelas lutas, pelos problemas, mas você sabe o porquê que você faz o que você faz. Talvez seja por isso que o escritor do Novo Testamento escreveu assim, que aquele que é como a folha que é levado de um lado para o outro não receberá do Senhor coisa alguma. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Hoje você pensa em ir para o norte, amanhã você pensa em ir para o sul. Então viver sem propósito é uma das causas mais violentas para roubar a paixão da vida das pessoas. Porque se eu e você formos sinceros, a vida não é fácil. Nós enfrentamos tristezas, nós enfrentamos decepções, nós somos traídos, nós somos abandonados, nós somos agredidos. Ou seja, existe
toda uma estrutura para nos fazer desistir. Para o casamento, existem os convites, existem outros braços, existem aventuras. Para o dinheiro, existe a facilidade. Só quebrar alguns princípios e você pode tê-lo muito mais. Existe a perda de amizades, porque o dinheiro vale mais. Enfim, irmãos, para uma comunidade como essa, basta nós perdermos a paixão, isso aqui vira uma máquina, sem vida. Sem nenhuma razão de existir a mais do que o bar aqui da esquina, ou o supermercado ali de baixo. Não é o fato de termos um prédio de uma determinada estrutura que nos habilita e nos faz cumprir o propósito para o qual nós vivemos, é a paixão com a qual fazemos o que fazemos aqui dentro. Estamos absolutamente certos do nosso propósito. Fomos chamados do mundo de trevas para ser anunciadores dele que nos tirou de lá para a sua maravilhosa luz. Então, quando esse propósito está claro, a gente enfrenta a chacota dos outros, a gente enfrenta a rejeição, a gente enfrenta os desafios. Mas nós não enfrentamos como quem está destruído. O apóstolo Paulo, também escrevendo à igreja em Corinto, ele diz assim, às vezes, e eu vou falar numa linguagem diferente o texto, às vezes nós apanhamos, às vezes nós somos agredidos, às vezes nós sofremos, às vezes nós estamos com os nossos corpos surrados, às vezes nós sentimos desânimo, porém jamais somos destruídos. Por quê? Porque temos certeza, e eu te dou um exemplo disso, no seu casamento. Se você não tem certeza do propósito, do seu relacionamento, do seu papel na vida deste homem ou dessa mulher, a primeira oportunidade que surgir, ela se torna seu plano B. Eu uma vez estava conversando com uma terapeuta, muito amiga minha de família, e a gente conversando sobre diversas coisas e problemas. Ela é uma pessoa já mais velha do que eu, mas muito envolvida na questão de ajudar pastores e pessoas a se relacionarem bem. E ela disse assim, Manuel, o que você fala que é o seu plano B para o seu casamento? Acho que eu já contei isso aqui para vocês. E eu olhei ela nos olhos, nós somos bem amigos, eu disse assim para ela, meu plano B é fazer o plano A dar certo. Eu tenho um plano B. Meu plano B é fazer o plano A dar certo. Ou seja, vai dar certo. Porque o plano B não é correr, o plano B não é fugir, o plano B não é arrumar outra, o plano B não é desaparecer, o plano B é fazer o A dar certo. Por quê? Porque existe um propósito claro na minha mente para o qual eu sei que Deus me criou. E eu não estou dizendo com isso, querido, eu não estou assim... fazendo disso ou menos para aqueles que os casamentos acabaram, porque acabam realmente, mas o que eu estou dizendo é que quando nós não temos propósito definido, a paixão desaparece. Quando a igreja é para você um lugar de frequência dominical, a paixão desaparece. Quando a igreja é para você um lugar de você vir ouvir sermões, ou trazer o seu filho à força, ou cumprir uma tabela para você se livrar do maldito do inferno, você pagar a sua presença com o dinheiro que você dá, vai acabar a paixão. Ouça-me, você vai se tornar um cínico ou um cético. Fatalmente. Porque a única coisa que nos impede de ser cínicos ou céticos é quando o fogo da paixão por Deus e por aquilo para o qual Deus nos criou incendeia todos os dias na nossa vida. E você pode dizer, pastor, mas não tem dia que o fogo diminui? Quase apaga. Concordo com você, quase apaga. O nosso trabalho, então, é sermos, se vocês me permitem colocar numa linguagem muito comum nossa, acendedores de fogo. Nós temos que ser mantenedores dessa chama, porque a hora que ela apagar, essa crença que você tem, e olha, eu sou pastor há tempo suficiente para ver gente subir num púlpito e falar apaixonadamente por Jesus, para anos depois ver essa pessoa tão distante de Deus, quando quem nunca tinha ouvido falar que Deus existe. Então, nessa manhã, querido, se você não tem certeza do seu propósito, da razão para a qual você existe em todas as áreas da sua vida, inclusive da fé, cuidado. Segundo,
é que quando Deus nos criou, Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons. Presta atenção, essa pessoa que está do seu lado, você e essa pessoa, não existe ninguém que não tenha um dom ou um talento. Não existe. Deus não fez ninguém talentless. Não fez. Deus não fez ninguém que não presta para nada. Me ajuda, vira para alguém que está do seu lado e diz assim: rapaz, para alguma coisa você presta. Fala aí. Para alguma coisa você presta. Tem uns piores do que os outros, eu concordo, mas tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Olha o que Paulo escreveu à igreja em Corinto, 1 de Coríntios 7,17. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu. E novamente a paixão e o propósito são fatores decisivos aqui. Eu sou pastor dessa comunidade desde que ela nasceu. Então, a grande maioria de vocês eu conheço bem. Então, se eu por acaso falar aqui, você fala: o pastor está falando de mim? Sim e não. Sim, pelo nosso convívio, pela história que se tornou clara para nós no convívio, né? E não, porque eu não pretendo chegar, expor algo seu. O que eu pretendo é trazer luz a algumas coisas. Aqui nessa igreja, como em qualquer igreja, eu poderia estar pregando na igreja de baixo, de cima, no outro país, eu poderia falar a mesma frase. Nós temos inúmeros talentos não usados aqui no nosso meio. E alguns deles não são usados porque foram feridos, porque foram enganados, porque foram abusados, porque foram trapaceados, porque pessoas tiraram proveito da sua boa fé, do seu talento, arrancaram a sua pele. Concordo, existe isso, e principalmente no mundo evangélico, porque quando a igreja se propõe a ser uma máquina que precisa funcionar, ela precisa de óleo para essa engrenagem, e óleo às vezes é a sua pele. Enquanto a igreja não percebe que ela não é um mecanismo de fazer rodar uma engrenagem, mas ela é um lugar de ensinar, ou seja, a igreja é pedagógica, é de ensinar cada um a cumprir o papel para o qual foi criado, e exercer dentro desse ambiente relacional os seus dons, ela vai ferir, porque você não é uma pessoa, você é um número. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não? Estou conseguindo comunicar aí com vocês? Então veja, eu acho que você tem razão. Mas quanto mais você viver assim, pior você vai ficar. Pior você vai ficar. Gente, eu poderia citar exemplos aqui, mas não pedi para que eu fizesse isso às pessoas. Pessoas chegaram aqui tão felizes, falaram para mim: pastor, posso ficar aqui na igreja? Claro. Uma coisa eu quero te pedir: o quê? Não quero fazer nada. Não me peça para fazer nada. Eu quero ficar sentado no banco. Eu quero entrar, sentar e sair. Pode? Mas, meu irmão, perfeitamente. Ok. O que isso retrata? E graças a Deus, muitos desses hoje estão fazendo, até deviam parar um pouco. Mas, o que isso retrata? Exatamente o que eu estou falando. A ferida, agora eu não quero fazer nada porque eu não quero ser ferido mais. Só que, olha o tanto que o Satanás é esperto. A gente usa um exemplo que ele ficou meio ridicularizado pela forma com que nós usamos, mas ele faz sentido demais. Olha para mim um minuto, você vai entender. Você já viu fogo? A lareira da sua casa, aquela que não é a gás, que é realmente a madeira, ou o fire pit que você faz lá no seu quintal. Está ali juntos, tem um braseiro. Se você pega um tição daquele, se você pega uma brasa, se você pega just a piece of it, or tudo, e põe de lado um pouquinho, aqui continua pegando fogo, mas esse aqui, ele vai perdendo o calor, e ele vira depois um carvão. Então, com a ferida, que é legítima, e você abraça isso, Satanás vai te estrangulando, é uma morte por asfixia. E a paixão desaparece todas as vezes que nós não usamos os dons que Deus nos deu. Eu tenho certeza que Deus, quando me criou, me deu o dom, por exemplo, de ensinar. Se eu não ensinar, seja de graça, recebendo, numa escola, numa igreja, no meio da rua, meu propósito de viver, de existir acaba. Eu fui criado para isso.
Chariots of Fire, um filme que eu já citei aqui porque mexeu muito comigo. Quando ele fala assim, a igreja começa a dizer para ele que ele não podia correr, porque as corridas eram no dia de culto. Aí ele diz assim para Deus, e ele tinha um chamado para ser missionário na Índia, parece, ou na China, acho que era na Índia. E uma hora orando, ele assim, lutando consigo mesmo e com Deus, ele falou assim, God, I know you made me for India or China, but I also know you made me fast. Senhor, eu sei que o Senhor me fez para a Índia ou para a China, mas eu também sei que o Senhor me fez veloz. E aí ele falou assim, and I know you have pleasure when I run. E eu sei que quando eu corro, eu dou prazer ao Senhor. Meu irmão, você tem todo motivo do mundo para dizer, não quero nada com isso, também concordo. Eu tenho os meus motivos para dizer, eu não queria nada com isso aqui. Eu não estou aqui, como nenhum outro pastor sincero, está no seu lugar, porque ele é bajulado, porque ele é amado, porque ele é presenteado, porque ele é querido, porque ele ganha maravilhosamente bem. Pode ter certeza que não. Apesar da maldade no coração de muitos de vocês, dizer o contrário. Só está aqui quem está aqui, porque tem um propósito absolutamente claro da razão para a qual foi criado. E quer usar os dons para que Deus deu na vida dele ou dela. A mesma coisa para você, me ouça. Não permita que nada, nem ninguém, impeça você de usar o dom, o talento que Deus te deu. Qual é ele? Eu não sei, você sabe. Por que você não está usando? E aí eu quero te dar um terceiro motivo que os nossos sonhos, presta atenção, você está me acompanhando? Por que ele morre? Porque às vezes esse sonho não pode ser executado, e aí o pessoal da mídia vai ter que me perdoar porque eu estou pulando, é por causa de uma agenda desbalanceada. Há um versículo na Bíblia que diz assim, remindo o tempo porque os dias são maus. O texto original não diz mal no sentido da maldade humana. O sentido original do texto é que o tempo voa, nós não temos controle sobre ele. O tempo às vezes opera contra o que nós queremos fazer. Eu fui visitar alguém essa semana e conversando com a pessoa, eu e ele chegamos assim num momento da conversa, dizer assim, rapaz, a gente precisa aprender a viver em todo momento da vida, né? A gente passa por cima de pessoas que a gente ama por causa de trabalho, a gente deixa de tomar um café e dar risada com alguém que é querido para nós, porque nós estamos muito ocupados, a gente deixa de fazer uma coisa com alguém por causa dos compromissos da vida, enfim. Remir o tempo é ter clareza do espaço e da finitude humana. As nossas agendas contribuem para matar a nossa paixão. Ora, usando novamente a relação conjugal, você sabe, você que é casado, muitos de nós, teve um momento da nossa vida que nós olhamos um para o outro e disse assim, qual é o prazer dessa relação nossa? A gente acorda cedo, corre o dia inteiro, fala um com o outro assim, sabe, com meias palavras, não pela briga, mas pela rapidez, chega em casa, é compromisso com o filho, é organizar, é arrumar comida, é preparar menino para a escola, todo mundo morto, dorme, se Deus for muito bom uma vez ou outra na vida, faz um sexo, e por aí vai. Isso é razão de viver? Aí como é que a gente tenta resolver a sexualidade? Enfia testosterona nos dois. Aí fica aquele negócio, um correndo atrás do outro, mas sem nenhuma profundidade relacional. Não, nada contra, se você toma testosterona, toma isso, se você te faz bem, você quer, vai lá. Mas o ponto não é a testosterona ou não a testosterona, o ponto é que você vai correr atrás um do outro pela pura necessidade fisiológica. O relacionamento continua do mesmo jeito. Então, se a gente não quer perder a paixão, e a igreja mata a paixão, porque às vezes nós ocupamos tanto as pessoas que ao ocupá-las, nós não permitimos que as pessoas cumpram o seu papel, porque o que Deus tem para mim e para você não é uma ocupação, é um trabalho, porque o nosso Deus trabalha até hoje. O Senhor Jesus Cristo disse isso, meu Pai trabalha até hoje. A ocupação rouba o tempo, o trabalho justifica. Então olha para a sua agenda. E aqui, queridos,
para nós, né, nesse ambiente que eu falo, isso tem um peso muito diferente. Eu poderia negligenciar a realidade que nós vivemos e falar uma coisa aqui utópica. Mas muitos de nós estamos aqui porque queremos uma vida melhor e com razão, um direito seu. Agora, a vida melhor tem um price tag. A vida melhor tem um preço, e cuidado para que, ao alcançar a vida melhor, você não venda a sua alma. Vocês estão acompanhando? Então, cuidado, olha para a sua agenda. Talvez você tenha que tirar coisas. Talvez você tenha que acrescentar coisas. Eu sou de uma época em que a gente fazia acampamentos naquela época. A gente tinha um negócio no acampamento. Quem se lembra da hora tranquila ou da hora silenciosa? Levanta a mão aí para mim. A minha ajuda, nem que seja por misericórdia, né? Para eu não achar que eu sou o único velho daqui da turma. Okay. O que era aquilo? Era um tempo sozinhos com Deus. Cadê o tempo sozinho com Deus? Cadê o tempo sozinhos com Deus? Cadê o momento que você para e ora, fala com o seu Deus, e você escuta o seu Deus falar com você? Cadê esse tempo? Foi embora. Por quê? Porque a gente já bate o pé no chão com uma agenda que é impossível de ser cumprida naquele dia. Como que eu vou perder tempo com a oração? Aí tem um livro aqui em inglês, eu não sei se tem esse livro em português, chama Too Busy Not to Pray. É o contrário. Não é I'm too busy to pray. I'm too busy not to pray. Ou seja, por mais ocupado que eu esteja, aliás, um dos homens que mais influenciou o cristianismo no mundo, ele disse assim: minha agenda hoje está super lotada, eu preciso orar pelo menos 1 hora a mais do que o normal. Cadê o seu tempo de oração? E isso, querido, vai roubando a sua paixão, quando você pensa que não. E sabe por que eu compartilho isso com vocês? Porque eu sou um pastor que põe a mão no pulso da igreja. Então eu sei que tem gente boníssima aqui hoje, que isso aqui não está significando patavina nenhuma para eles. Que olha lá, que ele está pensando assim: mané, hoje você está demorando. Acaba logo esse negócio aí, porque nós precisamos ir embora. E eu quero te dar um aviso. Tirar o óculos para eu poder ver vocês. Isso vai te matar, embora você continue vivo. Porque este não é o propósito para o qual você foi criado. Amém? Tem mais uma coisa que mata a nossa paixão, e essa nós precisamos ter muito cuidado, que é pecados que a gente não trata. Pecados que a gente... Olha o que o salmista disse. Eu coloquei ali para vocês um pecado não confessado, porque o que eu queria dar era a ideia de que nós precisamos trazer isso à tona. O que o salmista disse? Enquanto eu calei, os meus pecados, meus ossos envelheceram. A linguagem daquele texto, irmãos, no original, ela é uma linguagem de podridão. O que o salmista está sentindo é o seguinte: eu fiquei apodrecido, porque eu guardei algo, porque eu não trouxe para a luz. O Dr. Scott Peck, no seu livro The Road Less Traveled, ele fala o seguinte: o cristão que guarda pecado traz mofo. Mofo só prolifera no ambiente onde não há luz. Você já viu que você larga alguma coisa num lugar fechado, às vezes úmido, quando você vai lá pegar para comer aquele doce que veio do Brasil, que você esconde todo mundo, você tira só um pedacinho para você. Quando você chega lá e ele está todo branquinho, você faz: esse negócio era vermelho, não era branco. Pois aquilo lá é mofo. O salmista disse: então confessei-te o meu pecado. E aí, na linguagem poética, ele diz: o Senhor me sarou, o Senhor me curou. Esta coisa da gente guardar pecados que não são tratados mata, rouba a paixão. Eu não sei você, mas assim, eu peco. E quando eu peco, queridos, quando eu peco, assim, uma coisa mais bem pecada, né? Porque tem uns pecadinhos, tem umas coisas assim. Tem umas coisas que você peca. Nossa, eu já fui dormir algumas vezes com esse pecado aí, ó. Esse. Pensa num cara que dormiu mal.
Sabe, aquela noite que não te dá descanso. Aquele virar na cama para lá e para cá, o perder o sono, você acordar, aí mistura o medo de você morrer ali e já ir para o inferno de uma vez. Mistura uma pancada de coisa. Mas o que eu estou querendo dizer para você, querido? Se eu e você não trouxermos nossa vida para a luz, isso vai roubar nossa paixão. E não há adereço, não há maquiagem que resolva isso. Tem que ser resolvido aí no seu coração. Porque só tem um que pode pôr a mão nele, que é o Senhor Criador dos céus e da terra. Não há outro. E sabe o que é o mais maravilhoso de tudo na Bíblia? É que quem não quer é você, porque Ele quer. Se você hoje, com esse rostinho lindo seu aí, estiver guardando algo no seu coração que ninguém sonha que você tem, e você chegar diante do seu Pai, Ele vai te ouvir, e Ele vai te perdoar, e Ele vai te dar a chance de recomeçar. Então, eu queria que você pensasse se a sua frieza espiritual, que é o último matador de paixão, ela não é fruto destas coisas. Olha, Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, ele diz o seguinte: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Irmãos, não tem fórmula mágica, não tem assim, sabe o que é? Porque nós transformamos a igreja num lugar de consumo, e não num lugar de relação. Ora, se é consumo, a igreja, ela é uma loja de fé. Alguns vendem de forma diferente de outras. Então, quando você não encontra o consumo desejado em uma, você pensa assim: eu vou buscar na outra algo que mexa comigo, para que eu me sinta parte de algo que eu não estou sendo, porque não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com o meu coração. Me entenderam? Então, não tem fórmula mágica. Ame a Deus, é o que o texto diz. Ame a Deus. Como é que eu amo a Deus? Como é que eu amo a Ana? Eu amo a Ana tentando ser honesto com ela, tentando ser sincero na minha relação, tentando ser transparente nas minhas ações, tentando ser quebrantado nos meus erros, tentando reconhecer as necessidades dela. Como é que você é sincero com Deus? Assim: Senhor, o Senhor sabe, fala igual o Pedro, o Senhor sabe que eu te amo, mas tem um negócio esquisito aqui dentro de mim, Senhor, o que é isso? Fala com o seu Pai, abre o seu coração, para de fantasiar o que você já foi, para de jogar desculpa nos outros, é porque o pastor faz isso, é porque a igreja faz aquilo. Não é você, porque eu também poderia descer dessa escada aqui e dizer tchau por causa de vocês, tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo. Com eu entendendo o meu propósito, sabendo os meus dons, tendo a minha paixão, todas as coisas ficam em segundo lugar. Então não dá desculpa que a igreja já não mexe mais com você. Eu aprendi demais. Aliás, eu aprendi a ser pastor na New Life, né? Porque eu estava me preparando para ser professor de universidade evangélica, cristã, quando eu vim plantar a New Life. Então eu não sabia ser pastor. Por isso que no início eu feri muita gente, passei por cima de muita coisa. Nossa, uma bagunça. Quem resistiu a caminhada comigo é porque de Deus mesmo, é de Deus mesmo. E os que saíram não é porque não são de Deus, não é porque não me aguentaram mesmo. Mas lá no início chegou um cara para mim. A nossa igreja devia ter umas 10 pessoas. E o dízimo desse cara, ele fazia questão de falar para todo mundo que ele era o cara, o mais rico entre nós. Mas mais rico entre quem? Entre um bando de pobre. Qualquer um era mais rico que nós. Mas ele se achava, porque ele tinha algumas coisas. E um dia ele chegou para mim e falou assim: o senhor precisa melhorar o jeito de o senhor pregar. Eu falei, Ele falou assim: o senhor já não consegue mais me fazer chorar. Eu falei, meu irmão, eu trago uma cebola para cá, ué. Porque pensa um cara que era atrevido também naquela época, era eu. Eu trago uma cebola, esfregue ela nos seus olhos, que você vai chorar. Irmãos, espia uma coisa dessa. Se você está procurando um ambiente que te faz chorar, vai para um velório. Nada mais simples, você vê lá a dor daquelas pessoas, se você não chorar, o problema. Não, querido, você vai chorar aqui, eu espero que você chore, mas eu espero que você sorria, eu espero que você se quebrante, eu espero que você se entregue,
porque nós não estamos aqui para fazer um circo religioso. Nós estamos aqui para ensinar o Evangelho de Jesus. E daí para frente acabou, é com o Espírito de Deus. Se você não se coloca de pé, não chora, não ri, não pula, não dança, não levanta a mão, não faz nada, desculpa, o Espírito de Deus já está longe de você. E quem se afastou não foi ele, foi você. Então volta para ele. Volta, lembra da carta ao Apocalipse, lá na igreja de Éfeso. Vocês são uma igreja maravilhosa, tem isso, tem aquilo, tem tudo. Tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Não tem fórmula mágica, não tem fórmula mágica. Pode tirar, me tirar, trazer um outro pastor melhor. Pode trocar gente que canta, pode trocar gente que recebe, pode trocar, não tem a ver conosco, tem a ver com você. E aí eu vou encerrar com a frase do C.S. Lewis, que eu queria orar com vocês. Olha que frase interessante que o C.S. Lewis escreveu. A única coisa, ele que escreveu a frase que eu disse, que se você não corrigir essa questão sua de fé, você vai se tornar um cínico ou um cético. Isso aqui é do mesmo livro. Ele diz o seguinte: a única coisa que o cristianismo não pode ser é mais ou menos importante. Porque o texto de Apocalipse diz, você podia ser frio ou quente. Morno é que não dá. Então ele está dizendo, a única coisa que o cristianismo não pode ser é mais ou menos importante. Se Jesus é quem ele disse que é, se ele nos salvou dos nossos pecados, se a palavra de Deus é verdadeira, Deus merece o nosso todo, não um pedaço, não uma parte, mas o nosso todo, indivisível, a primazia. Então a pergunta é assim: o que você quer dar para Deus? E eu vou fazer um apelo, e eu queria que você olhasse para mim, não feche seus olhos não. Porque tem uma coisa também, na hora que eu fechar o meu, que eu abrir, que você não tiver mais, eu sei quem você é, porque o Senhor, todos vocês estão sentados. Então hoje você vai ter que aguentar até o final, senão eu vou mandar uma mensagem para você. Você saiu depois na hora que eu estava orando, o que foi? Está bichado aí, né? E você não quer lidar com isso. Okay. Porque viver sem paixão não vale a pena. Você já imaginou um casamento que você empurra com a barriga, que troço ruim? Deve ser, não deve? Você já imaginou uma fé que você fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que não mudar isso hoje? Então eu quero te fazer a pergunta baseada na frase do C.S. Lewis. Deus não é parte, Ele é tudo. O cristianismo não pode ser mais ou menos importante, ou Ele é tudo para nós, ou Ele não é nada. Que a partir dele nossa vida vai ser formatada como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como membro de igreja, como profissional, é a partir dele. Então eu queria orar hoje com quem tem coragem de dizer assim: eu preciso disso para minha paixão voltar. Aí você vai dizer, pastor, mas você mandou o povo ficar de olho aberto. Verdade. Não tem coragem de fazer isso na frente dos outros. Não tem problema, se ficar só um, eu oro só com um. Mas por que eu tenho que ficar em pé aqui na frente dizendo para você, eu estou fazendo, e você tem que ser de olho fechado? Tem alguém? Tem coragem? Depois disso também é capaz que não, né? Fica de pé então, os que tiverem. Fecha. Agora, você que ficar de pé, é hora de você fechar os seus olhos. Põe a mão no seu coração, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos orar. Levantar nossa voz de clamor a Deus. É a voz pela sua vida. É a voz pela sua vida. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e diz, Senhor, olha para mim, Pai, sou eu. Pai, essa mensagem fez sentido para mim, em algum lugar, nessa frase, naquela. Comece a interceder por você. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, ó Deus, pelos meus irmãos e irmãs. Eu quero orar, Senhor Jesus, porque a Tua voz ecoou nesse lugar, não por causa da minha, é porque o Senhor cumpre a Tua palavra. O Senhor tem filhos e filhas, o Senhor ama essas pessoas. São pessoas por quem Jesus morreu e que a vida está estrangulando. Às vezes nós estamos estrangulando, Senhor, por uma razão ou por outra.
seja por um pecado não confessado, por um talento não usado, por uma falta de propósito, por uma agenda totalmente desbalanceada, Senhor. Pai, agora em nome de Jesus eu quero orar pelos meus irmãos. Olha para eles, Pai. Olha para cada um que está de pé, olha para a mão no coração, olha para o quebrantamento, olha para o grito da alma, Senhor. Olha pelo socorro que está sendo pedido. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito Santo. Derrama do Teu Espírito Santo sobre eles. Derrama, Senhor. E ó Deus, que hoje eles se sintam perdoados, aqueles que estão clamando pelo perdão do Senhor. Se sintam abraçados, aqueles que precisam do peito do Pai. Se sintam, Senhor, trazidos para casa, aqueles que precisam saber, aqui é seu lugar. Pai, em nome de Jesus, a New Life, eu oro por nós, para que por essa paixão, por essa certeza de propósito, a gente nunca cesse de ser um lugar que anuncia a boa nova do Evangelho, a vida que só Cristo Jesus pode dar, a vida comunitária como reflexo do céu na terra, o uso dos nossos dons e talentos como honra e glória para o Teu nome. Senhor, permita-nos nunca fugir disso. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vem agora e derrama bênção, derrama graça sobre essas pessoas. Eu, ó Deus, queria poder abraçar cada um dos meus irmãos e irmãs que ficaram de pé. Mas, Pai, eu quero pedir ao Senhor agora que aquele esforço que vem de uma decisão seja fundamentado pelo Senhor, seja fundamentado, ó Deus, por Ti, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos, irmãos queridos, eu abençoo vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu ministro a bênção que o Senhor nos responsabilizou colocar sobre os filhos dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês, sobre nós, nos dê paz. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê shalom. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Você pode dizer amém? Agora eu queria que você, se tem alguém perto de você, que você pudesse abraçar alguém, ou pegar na mão e dizer: Deus renove a sua paixão. Mas fala aí com alguém para mim. Deus renove a sua paixão, o seu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um excelente domingo. Quem está aqui pela primeira vez, nós vamos sair aqui pelo lado, tem um café e uma lembrança para vocês. E os outros, nós vamos tomar café aqui juntos, para celebrar a nossa comunhão em Cristo Jesus.